Oi, pessoal. Meu nome é Giovana, eu sou pediatra e eu fui convidada para falar um pouquinho sobre os principais erros na alimentação da criança, né? A gente tem que ver assim, os primeiros 6 meses de vida, qual que é a alimentação correta para a criança? É o aleitamento materno, né? Às vezes a mãe não consegue por algum motivo amamentar a criança, aí a gente acaba complementando, mas o ideal é o aleitamento materno. Geralmente a gente espera até os 6 meses, né? Porque o aleitamento materno ele é completo até os 6 primeiros meses de vida, né? Não há necessidade de dar água, chá, suco, né? Até também porque quando você dá água, chá, suco, você acaba diminuindo o ganho de peso dessas crianças. Com 6 meses, a criança já começa a mostrar sinais de prontidão, de que ela está pronta para começar a alimentação. Quais são esses sinais? Por exemplo, o reflexo de protusão da língua, né? Antes dos 6 meses, tudo que você colocar na boca da criança, ela vai jogar para fora. Então, às vezes você quer começar a frutinha lá com 5 meses, e aí a criança joga para fora. O que a mãe vai falar? Minha filha não gosta de comer, ela recusa o alimento, mas não é, que essa criança não está preparada, né? A gente já começa um erro alimentar aí, quando a mãe começa a taxar a criança como ruim de garfo, né? Ele não gosta de comer fruta porque essa criança não está preparada, né? Com 6 meses a criança começa a observar, ela começa a querer, né? Começa a querer comer aquilo que você está comendo, interesse, a criança está pronta para começar a alimentação. Então, quando a gente fala para a mãe assim, olha, mãe, agora a gente vai começar uma alimentação complementar para o seu filho, porque o seu leite agora já não é mais suficiente. Isso acontece por volta dos 6 meses de vida. A gente tem que ver que a gente está dando uma criança para a mãe com paladar branco, imaturo. Você vai fazer o paladar dessa criança, né? Então, por isso que a gente começa a alimentação com fruta, né? No comecinho fruta e depois a gente introduz a papinha. A criança tem um paladar doce, mas a gente tem doce nas frutas, né? Não tem por que você dar doce, outro tipo de doce, né? A gente primeiro quer que essa criança coma o doce da fruta, né? Você está moldando o paladar dessa criança. Depois os legumes, as verduras, né? Quando você introduz bolacha, Coca-Cola, alimento industrializado, você está estragando o paladar dessa criança. De 6 meses a 1 ano de vida, a criança vai comer tudo que você der para ela. Geralmente acontece isso. A criança de peito, ela é um pouquinho mais chata, porque está muito cômodo para ela, né? Ela é muito gostoso mamar no peito, tá cômodo. Então, assim, você tem que tirar a criança um pouquinho daquela zona de conforto, né? E às vezes é um pouco difícil, a criança recusa no começo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que repetir os alimentos, né? Você deu a banana, a primeira vez que a criança não... Você deu, ela não aceitou muito. Você vai dar a segunda, na terceira vez a criança vai aceitar. Mas jamais você taxar a criança como ruim, ela não gosta de fruta, isso jamais. É necessário 10 exposições ao mesmo alimento para a gente falar que a criança não gosta de determinado alimento. Aí, com 1 ano de vida, essa criança ela diminui a velocidade de crescimento pela metade. No primeiro ano ela cresce bastante, do primeiro para o segundo ano essa velocidade de crescimento diminui. Então o normal é que essa criança comece a comer metade que ela comia antes. E aí a mãe estranha, a mãe fala assim, nossa, ela comia um prato inteiro, agora ela está comendo meio, meu filho não come. Aí você já começa a criar um problema aí dentro de casa. Mas não é, que o organismo dela não está pedindo mais aquele tanto de alimento, né? E é aí que as mães erram, porque a criança não come mais aquele tanto, e aí ela acaba tentando dar batatinha frita, alimento industrializado, porque quer que a criança coma aquilo que ela comia antes. E esse seria o caso, por exemplo, da criança se tornar obesa mesmo? Sim, porque a criança aprende que quando você introduz alimento industrializado, alimento calórico, a tendência dela é preferir esses alimentos, né? E isso geralmente acontece por volta de 1, 2 anos de idade, só que você ainda está moldando o paladar dela.
Com 3 anos de idade, essa criança ela começa a ter aversão àquilo que ela não conhece. Então, ela começa a escolher. Então, se você colocou danoninho, bolacha, chocolate, ela não vai mais querer comer fruta, ela não vai querer comer a comida saudável, ela vai começar a escolher. Ela vai escolher skinny, salgadinho, isso é muito mais fácil, né? Aliás, eu até estava aguardando a senhora me chamar quando eu conversei com uma mãe que foi atendida pela senhora. A menina dela tem 2 anos e meio, ela falou assim, minha filha não sabe o que é chocolate. E uma menina muito saudável e vive muito bem sem esse alimento. Sim, você tem que orientar a mãe que você vai fazer o paladar dessa criança. Se até os 3 anos você não deu chocolate, você não deu refrigerante, nem alimento industrializado, ela vai escolher aquilo que ela conhece. Então, ela vai escolher aquilo que é mais saudável. Legal. Doutora, muito obrigado pela sua atenção. E esperamos que volta e meia a senhora venha fazer algumas entrevistas e contar alguns outros casos para a gente, ok? Tá bom. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar pode chamar.